Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma vez para nosso Momento Saber e Sentir. A oportunidade que temos de refletir um pouquinho, buscar um refrigério para a nossa alma, a fim de termos um pouco mais de alegria de viver, apesar dos enfrentamentos, das lutas naturais a todos nós. Então vamos orar, vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre, buscarmos nele a inspiração que precisamos para entrarmos em contato com o seu coração venerando, a fim de que a sua bondade, o seu amor, flua para dentro de nós, trazendo às nossas almas o refrigério, o acolhimento que precisamos. Nesses momentos de desafios em que nos encontramos, não diferentes de tantos outros, em tantas vidas, com tantas criaturas neste mundo. Obrigado, sê conosco, Senhor, inspirando-nos, enviando os teus mensageiros, a fim de guiarem a nossa mente, a nossa palavra e o nosso coração. Muito obrigado, e assim seja. Nós estamos seguindo aqui os capítulos do livro Segue-me, do livro Busca e Acharás, de autoria de Emmanuel e André Luiz, nas lições que aqui traz para nós esse momento de reflexão, né, singelo, mas oportuno para todos nós. Nós raramente paramos para refletir sobre a nossa vida, e é muito importante fazer isso, porque dessas reflexões depende a compreensão das lições que a vida vai nos dando, sem que nós nos dediquemos a estudar-nos, em vez de ficar estudando os outros, de sermos um pouco mais severos conosco, em vez de sermos severos com os outros, como nos ensina o Evangelho, sermos para com eles indulgentes, enquanto não tomarmos consciência de que o olhar é para dentro e não para fora, nós dificilmente vamos melhorar. Nos acomodaremos no círculo vicioso das nossas escolhas. Capítulo 6 do livro Busca e Acharás, intitulado Vitória, autor André Luiz. Não adianta vencer sem melhorar-nos. Muitas pessoas fazem, aquilo que nós chamamos de vencer na vida. Grande parte delas partem para caminhos nada recomendáveis, moralmente falando, comprometendo muitas vezes a própria vida. Então, se nós vencemos, mas não melhoramos, nós fizemos uma etapa, cumprimos uma etapa do nosso esforço. Ninguém está condenado a ficar na posição que está, seja materialmente, espiritualmente, fisicamente. Todo mundo pode ter um objetivo, uma meta, e alcançar esse objetivo, essa meta e persegui-la. Mas também tem que perseguir a melhoria e vencer as questões que nos comprometem moralmente. Então fica essa dica do André Luiz para nós. Não adianta somente vencer sem melhorar. Então temos que melhorar. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. A gente sempre acha que nós deveríamos estar em outro lugar. Isso é da humanidade. Se nós entrevistarmos a humanidade inteira, não totalmente claro, mas a maioria dirá: eu gostaria de estar fazendo tal coisa, eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de não estar aqui e estar lá, eu gostaria de ser outra pessoa, ou de estar numa posição diferente. E não há nada errado com a ideia do progresso, que é um dos princípios da doutrina espírita e é uma das leis da vida. Progredir sempre. Porém, não é o lugar que está fazendo isso conosco. Embora possamos lutar para uma melhoria da nossa condição. Mas é o que está dentro de nós. Né? Então, nós somos convidados a agir onde estamos momentaneamente, podemos até depois estar em outro lugar. O nosso problema é que a nossa cabeça fica lá e nós não aproveitamos onde estamos.
Uma vez Maria Dolores, a benfeitora querida, me disse uma frase que eu não esqueço. Ela diz assim: quem não agradece, não sabe entender as lições de onde está, não vai para onde deseja. Mesmo que vá, não foi. Mesmo que fisicamente a pessoa se desloque, passe a morar em outro lugar, tenha um cargo diferente, um trabalho, um emprego, uma profissão, uma posição. Mas se ela não compreendeu o momento onde ela está e fica só lamentando, reclamando, blasfemando contra essa condição, então ela não foi. Ela só mudou de lugar, mas não foi para onde a sua mudança a levou. Por isso é que é importante lembrarmos, né, que nós estamos vivendo e temos que contribuir com o nosso melhor onde nós estamos, que é o nosso campo de ação. Se eu estou num lugar, eu posso almejar uma outra situação. Porém, ali onde eu estou, eu tenho o dever de fazer o meu melhor, de dar o meu melhor, para que as coisas naquele espaço de tempo, naquele intervalo de existência, sejam para mim proveitosas e que eu dela tire as lições necessárias e também contribua a fim de melhorar a mim e o mundo e a realidade onde estamos. Então, a gente pode até almejar, sim, né? Mas é necessário primeiro ser muito grato e aproveitar aquele momento que nós estamos vivendo. Inimigos a vencer estão em nós mesmos. Então, os nossos maiores inimigos não são os outros, porque os outros são responsáveis pelo que eles fazem, inclusive contra nós. Porém, nós somos os responsáveis pelo que nós fazemos. Quando a gente faz o mal baseado no mal de outro ou de outrem, esse mal que nós fizemos jamais poderá ser justificado com o mal que recebemos. Aí eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Eu tenho esse comportamento porque o mundo é assim. Eu ajo daquela forma porque agiram assim comigo, ou porque aquela pessoa agiu assim comigo. Essa desculpa ou esse álibi não funciona para a consciência. Cada um de nós faz o que faz por razões muito próprias. Porque o homem bom, por exemplo, ele é incorruptível. E você não consegue fazer mal a ele. Eu não consigo fazer mal a ele e tirá-lo da sua paz. Porque verdadeiramente ele possui aquilo que é a conquista máxima do sentimento. Então ele não depende de nada nem de ninguém para se sentir bem, mesmo quando recebendo o mal. Então, é muito importante que a gente pense que os inimigos maiores da nossa felicidade estão dentro de nós. É o nosso comportamento leviano, imoral, inferior. É o nosso pensamento negativo, pessimista ou pernicioso, vicioso. É a nossa atitude, alimentada pelos desejos que nós não controlamos, não colocamos freio. Então, tudo está dentro de nós. No Venerando Espírito Joana de Ângeles, na sua obra da Psicologia Transpessoal, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela diz que a nossa vida, trocando em miúdos, né, acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é o que nós vamos receber que vai dar-nos aquela plenitude de alma que nós gostaríamos de ter, mas é o que nós fazemos. Isso sim. Então, precisamos aprender a identificar aquilo que não é bom em nós, trabalharmos essa mudança. Procuremos no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, em diante, e ela também anterior, onde nós vamos encontrar aí uma receita oferecida por Santo Agostinho para nos ajudar a fazer essa investigação daquilo que não vai bem para mudarmos e assim nos tornarmos melhores do que somos. Os outros são sempre o público que nos segue. O seu setor de engajamento é o seu próprio trabalho. Então as outras pessoas, né, é um público que muitas vezes nos segue, nos acompanha, mas as nossas ações é que dão notícias de nós. E onde nós estamos engajados, ali está o nosso trabalho. Então, dentro daquilo que nós fazemos, qual é o nosso dever a cumprir? Temos alguns deveres. Deveres de nos tornarmos pessoas melhores,
nos corrigindo, nos modificando. Deveres de auxiliar os nossos irmãos, amar como gostaríamos de ser amados. Deveres para com o mundo em que vivemos, não prejudicando o nosso planeta, fazendo bem à natureza e à vida. Deveres para com a nossa espiritualidade, que é nos melhorarmos espiritualmente para sermos mais felizes. Então, temos deveres conosco, com o próximo e com o mundo, com a nossa espiritualidade. Então, que a gente cuide desse trabalho tão importante, que é o trabalho de construir valores na nossa vida, e não necessariamente na vida dos outros, que poderão nos acompanhar, como ele diz aqui. É um público que olha para nós. Todo mundo tem alguém que olhe para ele. Todo mundo, principalmente se você faz alguma coisa em algum setor, você passa a ser alvo de observações. Não quer dizer que isso mude alguma coisa em nós, né? Temos que tomar cuidado, inclusive hoje, com quem a gente segue, né? O único influenciador que a gente não devia abrir mão de seguir de jeito nenhum é Jesus. Porque é o único, segundo ele, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é pelo José, pelo Manuel, pelo Davi, pelo João, pela Maria, pela Josefina, né? Não é por esses nomes. É por ele. Então é o seu evangelho que precisa ser observado e deve influenciar a nossa vida. Outro ser humano como eu, por melhor que ele se apresente, muitas vezes tem também suas falhas. Eu posso usar o trabalho que ele faz, o êxito, como inspiração. Mas o Emmanuel, numa mensagem dele, ele diz assim, no livro Palavras de Vida Eterna: siga o Cristo, não os cristãos. Porque nem mesmo os cristãos conseguem, naturalmente nós, cristãos, sermos totalmente fiéis aos princípios do Cristo. Mas Jesus é imaculado. Dele, nós só guardamos a perfeição, a pureza. Então sigamos ele. Teremos um público nos observando? Teremos, problema deles. Mas o nosso dever é o de sermos melhores. Porque se nós cairmos, naturalmente, mesmo influenciando muita gente e decepcionando muitas pessoas por expectativas que eles criaram, naturalmente nós é que sofreremos o efeito da nossa queda e o convite à nossa renovação. Comandos e ordenanças, companheiros e inspetores são os parentes e amigos. Então a nossa família, na nossa família, e entre os nossos amigos estão todos aqueles com quem fomos chamados a conviver, numa profunda troca de experiências que nos ajuda através da mútua vigilância, ou seja, a gente se aconselha, a gente se fala, a gente se sugere uma coisa, sugere outra, e trabalha, e convive, porque, na verdade, a única pessoa que pode mudar a mim mesmo sou eu, mas eu conto sempre com o quê? Com o estímulo que eu recebo daqueles com quem eu convivo, dos meus amigos mais próximos, que são também amores, e da nossa família, que são aqueles convidados para que a gente, trocando experiências com eles, mudasse quem a gente era e contribuísse uns com os outros na mudança. Então, nesse círculo mais próximo, nós contribuímos com a mudança uns dos outros. Então, ali estão os comandantes, as ordenanças, os companheiros, os inspetores, né? Porque temos até fiscal, né? Temos bisbilhoteiros, fiscal, né? Temos aqueles que ficam de tocaia esperando um momento para nos pegarem algum contrapé. Então ali está o nosso desafio, a nossa família, os nossos amigos. E a gente precisa aprender que essa troca é muito importante, porque ela nos estimula a crescer. Eu só vou saber o que eu tenho que mudar no convívio com meu irmão, porque ele vai convivendo comigo, ele vai mostrando o que em mim ainda precisa ser polido, precisa ser construído. As suas armas eficientes, das mais importantes, são o amor e a humildade, o conhecimento e a paciência. Né? As armas mais eficientes e mais importantes para nós é o amor, a humildade, o conhecimento e a paciência. Coloca aqui o Emmanuel. Né? O amor, na acepção como nos apresentou Jesus, que é amar sem esperar ser amado. A humildade, que é o sentimento de que nos nivela, eu olho para toda a humanidade como minha família e não sou melhor do que eles. E vou fazer o meu melhor
para contribuir com eles. Conhecimento. Quanto mais aprendemos, especialmente sobre as realidades espirituais, também sobre o Evangelho, mais condições de analisar a realidade nós temos. E a paciência, né, apresentada aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma oportunidade, um grande desafio a ser desenvolvido, que nos livra da revolta, da rebeldia perante a lei de Deus e nos faz compreender as etapas que nós precisamos vencer em nossa vida com mais compreensão, com mais tranquilidade, com mais tolerância conosco e com os demais irmãos. Ordens a observar: trabalhar e servir. Então, dois caminhos. Trabalho é uma lei da natureza. O trabalho do bem é uma necessidade que nós temos para nos melhorarmos. Só vamos dar polimento aos bons sentimentos que jazem em nossa natureza, fazendo-os despertar, crescer, florescer e frutificar, se nós nos interessarmos pelas necessidades dos nossos irmãos. Servir sempre. Jesus que disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se ele, a maior autoridade espiritual que passou e passará por esse planeta, diz que veio para servir, quanto mais nós, espíritos rasteiros, que ainda precisamos aprender com a convivência. Servir sempre, com amor, sem exigir retribuição, sem exigir compensação de qualquer espécie, sem exigir sequer um aperto de mão, um muito obrigado. Fazer com total desprendimento. Sinal de promoção, programa diário, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o convite máximo de Jesus. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. Então, amar o outro, fazer a ele todo o bem que nós gostaríamos de receber. Então, tudo que eu gostaria de receber de bem, eu vou fazer. À medida que vai surgindo as oportunidades, vão surgindo, e outras que eu vou procurar na indigência, no sofrimento, na dor do outro, para consolá-lo, para ampará-lo, para acudi-lo. E aí as coisas vão tomando o rumo que elas precisam sempre. Sinal de promoção, dever cumprido. Então, a consciência do dever cumprido nos dá paz, nos dá alegria de viver, nos dá esperança. O problema é que nós sofremos muito pela consciência de culpa, que nós vamos deixando para trás o que nós precisamos fazer, espiritualmente falando, né? Nós vamos nos tornando indiferentes, consequentemente ressequidos. Nós vamos nos tornando egoístas, consequentemente amargurados. A indiferença e o egoísmo nos trazem amargura a curto, longo, médio e longo prazo. Marca de vitória, alegria interior com a bênção de Deus, que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Então, quando a gente sente que a gente está tendo vitórias em nossa vida, quando a gente tem alegria interior, através das bênçãos divinas às quais nós entramos em contato. Não é que Deus quer nos agradar e fica distribuindo bênçãos. Não, o bem que nós fazemos nos coloca em contato com as bênçãos divinas, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos traz aquela ternura e aquela paz que nós precisamos. Então, sem isso, nós naturalmente não teremos uma real vitória em nossa vida. Nós teremos uma conquista circunstancial, material, mas que redundará sempre num estado de solidão, de angústia, de outras coisas. Então vamos, nesse momento, pensar naquele que foi o vitorioso, estando na terra, venceu a morte, ressuscitou, esteve com seus discípulos, deixando-lhes a missão de ir e pregar. Que nós possamos pregar com a nossa vida. E nesse momento, sentindo a vibração amorosa de Jesus que toma conta de nossa natureza, sentindo o refrigério que nos toma conta da alma, essa brisa refrescante, doce, terna, que naturalmente vai se espraiando por toda a nossa existência nesse momento. É Jesus envolvendo-se conosco, porque nós nos envolvemos com Ele. Convidemos o Mestre para que esteja conosco e vamos segui-lo. Sintamos a sua
mão generosa nesse momento, afagando o nosso coração, retirando os miasmas, as incrustações que o mal ali deixou, que a angústia, que o medo, que a solidão colocou. Em lugar dele, um sol exuberante, belo, ou uma lua numa noite escura, a trazer e luarizar as nossas angústias e aflições. Sintamos a nossa mente desanuviar, percebamos a presença de Jesus conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.